Exercício número 1 da aula 124 do nono ano do ensino fundamental. A sombra de um poste vertical, projetada pelo Sol sobre um chão plano, mede 12 metros. Neste mesmo instante, a sombra de um bastão vertical de 1 metro de altura mede 0,6. Com base na situação descrita, assinale a alternativa correta. Então vejamos, vamos primeiro esboçar aqui um desenho sobre isso, tá? Então nós temos ali um poste, tá? Temos um poste e esse poste está projetando uma sombra aqui no chão. Ao mesmo tempo, nós temos um varão, certo? E esse aqui é um bastão, né? E ele está projetando uma determinada sombra também no chão. Tá? Então, esse aqui é um esboço daquilo que eu faria. Vamos colocar os valores. Olha, a sombra do poste é de 12 metros. Certo? A sombra do bastão é de 0,6 metros. A altura do bastão é 1. E a altura do poste, eu não sei. Olha só, letra A. Uma possível representação geométrica para essa situação está mostrada na imagem a seguir. Olha o que acontece nessa imagem que nós temos aqui. Ó. Ele está dizendo, se a gente fosse considerar essa imagem, o bastão teria 0,6 metros e a sombra teria 1 metro. E nós vamos ver que isso não é verdade. Né? O que é verdade? A verdade é que nós temos 1 metro da altura do bastão e 0,6 da sombra. Por isso que não pode ser esta representação. A letra A não é. Agora, as outras alternativas falam de altura do poste, né? Que ele é um número primo, ou a metade da altura é 20, ou a altura do poste é 20. Então, de qualquer forma, nós vamos ter que determinar a altura desse poste. Para isso, nós vamos verificar que se eu fechar essa figura e se eu fechar essa figura aqui, eu vou ter dois triângulos, e esses dois triângulos são triângulos semelhantes. Se eles são semelhantes, os lados correspondentes eu posso estabelecer uma razão entre eles. E a razão entre os lados correspondentes tem que ser iguais. Ou seja, se eu pegar a altura do poste e dividir pela altura do bastão, o resultado tem que dar exatamente igual a dividir a sombra projetada por esse poste pelo comprimento da sombra projetada pelo bastão. Então vejam o que acontece aqui. X dividido por 1 é o próprio x. Então o x, que representa a altura do poste, nada mais é do que uma divisão. 12 por 0,6. Vamos ver quanto dá essa divisão? Então veja bem, pegar aqui. 12 dividido por 0,6. Qual é a primeira coisa que eu faço quando eu estou dividindo um número com vírgula ou dois números com vírgula? É deixar a mesma quantidade de casas decimais depois da vírgula. O 0,6 tem uma, o 12 não tem nenhuma. Então, eu acrescento a vírgula e um zero. Ou seja, a partir de agora, eu elimino as vírgulas. Então, eu vou ter 120 dividido por 6. Agora ficou fácil de resolver, né? 2 vezes 6 é 12. Aqui dá 0. Sobrou um 0 lá, vou baixar aqui e vou acrescentar um 0 ali em cima. Ou seja, 12 dividido por 0,6, o resultado x é igual a 20 metros. Essa aqui está representando a altura do poste. O poste tem quanto? O poste tem exatamente
20 metros. Agora vamos dar uma olhadinha. Onde e qual afirmativa diz isso? A letra D. A altura do poste é 20 metros. No exercício número 2, a sombra de um prédio num terreno plano em determinada hora do dia mede 15 metros. Neste mesmo instante, próximo ao prédio, a sombra de um poste de altura 5 metros mede 3 metros. Conforme o esquema a seguir. Com base na imagem, analise as afirmações a respeito da altura do prédio. Então vejam o que acontece aqui. Ó. Nós temos um prédio que tem uma determinada altura e está projetando uma sombra de 15 metros. Nesse mesmo instante, o poste que tem altura de 5 metros, ele está projetando uma sombra de 3 metros. Eu vou verificar que a figura que se forma aqui ó, são triângulos e esses triângulos são semelhantes. Quando os triângulos são semelhantes, eu posso estabelecer uma relação de proporcionalidade entre os lados correspondentes. Mas quais são os lados correspondentes aqui? Veja bem, a altura do prédio eu vou chamar de x. Então, a altura do prédio dividido pela altura do poste tem que ser exatamente igual a comprimento da sombra do prédio pelo comprimento da sombra do poste. Isso é estabelecer uma razão de proporcionalidade entre essas duas figuras semelhantes. Certo? Então vamos lá. O que eu vou fazer agora? Esse 15 não dá dividir por 3? 15 dividido por 3 é 5. Então o x sobre 5 vai ser igual a 15 dividido por 3 é 5. Percebam comigo que esse 5 que está dividindo, ele vai passar para o outro lado. Só que ele vai passar com a operação inversa. Então, se ele está dividindo, ele vai passar multiplicando. Então, o x vai ser igual a 5 vezes 5, 25 metros. 25 metros será a altura do prédio. Então, agora vamos dar uma olhadinha no que significam, o que estão afirmando aí essas nossas... o que está dizendo essas nossas afirmações. Número 1. É um quadrado perfeito. O que significa um quadrado perfeito? Um número que possui uma raiz quadrada exata? Será que esse 25 tem raiz quadrada exata? Raiz quadrada de 25 é 5. Opa, é verdade. É um quadrado perfeito. Então, o número 1 é verdadeiro. Número 2. É múltiplo de 5? Ou seja, ao dividir esse número por 5, dá uma divisão exata, um número inteiro, 25 dividido por 5 é 5. É múltiplo de 5. Então, é verdadeiro. Agora, é divisível por 10? Quando eu divido 25 por 10, vai dar 2,5. Tá? Então, não dá uma divisão no número inteiro. O que significa isso? Que a 3 é falsa. Olhando nas alternativas, nós vamos verificar que a letra A é aquela que diz que a 1 e a 2 é que são verdadeiras. Portanto, letra